E amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda aqui é teu amigo, irmão em Cristo, Márcio Assis da Veiga, mais conhecido como Pastor Márcio Veiga. Quero deixar uma mensagem muito forte no seu coração sobre a vida de Abraão. No capítulo 11 vem a genealogia após o dilúvio. Abraão é uma das 10 gerações após o dilúvio. E ali vem falando, relatando o tempo de vida e o tempo que cada filho de Noé, neto, bisneto, tataraneto, as suas gerações vindouras, vem tendo suas famílias e fazendo com que a terra viesse multiplicar de seres humanos novamente, uma vez que o dilúvio tinha deixado somente 8 pessoas. E chega na época de Abrão. E a Bíblia nos relata a partir do capítulo 12 que Deus chama Abrão, após a morte do seu pai, para sair de Ur dos Caldeus, do meio da sua parentela. E Abrão pega consigo a sua esposa, seus gados, suas ovelhas, seus bens e o seu sobrinho Ló, que Deus não tinha mandado ele levar. Mas como Abrão não tinha filhos, e o seu sobrinho Ló era órfão de pai, Abrão se sentiu na responsabilidade de levar o seu sobrinho Ló. Mas o que eu quero deixar para os nossos corações, para a nossa reflexão, é o seguinte: que Deus chamou Abrão e lhe fez uma grande promessa, que dele e por ele, através dele, da sua família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sendo que Sara, sua mulher, era estéril. Olha o mistério aí. Abrão não era estéril. O que eu quero deixar para sua vida hoje, você que é casado, você que é noivo, você que é namorado, às vezes o milagre está na vida do seu cônjuge. Você está pensando que você que precisa do milagre, que através de você que as coisas vão acontecer. Porque Deus vê você e a sua esposa como uma pessoa só. E às vezes você está ali buscando a Deus, e não vê que o teu milagre está na tua esposa. Então você tem que abençoar a tua esposa, orar pela sua esposa, e você tem que conscientizar a sua esposa, ter discernimento espiritual. Amor, o mistério é contigo, o mistério está contigo. Eu estou aqui na sua contenção, fazendo a sua oração, porque nós somos uma carne só. Porque mesmo você vê que Abrão teve seu filho Isaac com 100 anos de idade. Vê que Sara se desespera, se precipita e dá Agar, sua serva, para ser concubina de Abrão. Quando Isaac nasceu, Ismael, seu irmão, filho da empregada, tinha 14 anos de idade. Então Abrão engravidou Agar, ele tinha 86 anos de idade. Mas nota-se que aquela geração era a geração após o dilúvio. O pai de Abraão morreu com 205 anos. Abraão morreu com 175 anos de idade. Então, além de quem ser estéril fosse Sara, Abrão, ele ainda, antes de ter Isaac, o nome dele era Abrão. Quando Deus lhe fez a promessa, Deus falou: seu nome agora vai ser Abraão, porque tu vai ser pai de multidões. Você vê que assim como Jó, e os dois são conterrâneos, porque Jó também era de Ur dos Caldeus. Assim como Jó, Abraão ainda não conhecia Deus no profundo, no oculto, no escondido. Porque quando Deus usa o anjo para falar com Abraão que ele teria um filho, a primeira coisa que ele falou: como isso acontecerá? Se eu sou um homem adiantado em idades e a minha mulher também já é passada de dias. Em primeiro lugar, você tem que conhecer a Deus. Quem Deus é, como ele age. Ele faz o impossível, irmãos. Só que eu quero te dizer que a idade de Abraão não foi o motivo pelo qual ele não tinha filhos. O motivo pelo qual ele não tinha filhos
É porque Sara era estéril. Se você for pegar no capítulo 11, ali a genealogia dos filhos de Noé, um morreu com 405 anos, foi diminuindo a faixa etária, foi diminuindo, até que chegou no pai de Abraão. O pai de Abraão morreu com 205 anos, como eu já falei. Então, deixa eu liberar essa palavra pro seu coração. E você, mulher, também. Às vezes você busca muito a Deus, você é muito dedicada a Deus, você é próspera. Às vezes o seu marido trabalhou muito e investiu nos seus estudos, investiu na sua capacitação, te ajudou você a estar onde está. Mas às vezes o milagre que você mais precisa está no seu marido. A gente tem que ter esse discernimento e conhecer a Deus. Porque Abrão, Deus ali tinha acabado de chamar Abrão. Despertou uma fé no coração de Abrão. Mas Abrão não conhecia Deus no profundo, no oculto, no escondido. E hoje nós temos a oportunidade, por intermédio dessas experiências, a experiência de Abrão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, por intermédio dos juízes, os profetas maiores, os profetas menores. Hoje nós temos a Bíblia mastigada em capítulos e versículos, o que facilita o nosso entendimento, o nosso discernimento, o nosso conhecimento, o que facilita nós conhecermos a Deus. Ur dos Caldeus era uma terra idólatra, mas Deus chama Abrão de lá. Só que Abrão não conhecia Deus no profundo, no escondido. Eu e você temos essa oportunidade. Se puder fazer seminário, faça seminário. Eu fiz seminário na Casa de Salmistas, na minha igreja, Comunidade Batista Novo Horizonte. Meu pastor Vimerson Albuquerque, meu professor, pastor Michel Lima, homem manso e humilde de coração, alegre e feliz, uma enciclopédia. Faça seminário, estude a Bíblia. Porque se Abrão tivesse a oportunidade que nós temos de uma vida tendo a oportunidade de conhecer a Bíblia, de conhecer a Deus, não conhecer a Deus pelo que as pessoas falam. Porque na terra de Ur dos Caldeus, a Bíblia não menciona ali no capítulo 11, 12, 13, 14, 15, se tinha pregadores, se tinha sacerdote. Mais para frente a gente vai ver que já Abraão se encontra com Melquisedeque e lhe dá o dízimo. E Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o abençoa. Mas na terra dos caldeus não. Deus manda ele sair de lá e ir para a terra de Canaã. E ele, depois que ele teve filho com Agar, ele fala para Deus: Senhor, ele já passa a conhecer um pouquinho mais de Deus. Eu ainda não tenho filhos. Senhor, eu ainda não tenho filhos. Quem vai ser o meu herdeiro? Vai ser o meu caseiro, Eliezer? Vai ser o meu mordomo? E Deus lhe promete um filho. Só que Abrão, muitas das vezes ali naquele momento, como nós, ansiosos pelas nossas bênçãos, nós queremos, né, para ontem. Nós queremos nossas bênçãos para ontem. Não é para hoje, é para ontem. E ali Abrão, ele cai nesse erro. Como eu cairei no deleite com a minha senhora? Só que ele não conhecia a sua genealogia. Tanto é que Sara morre aos 127 anos de idade. Quando Isaac completou 30 anos de idade, Sara morreu. Abrão manda o seu servo Eliezer ir lá em Ur dos Caldeus buscar uma esposa para Isaac, para consolá-lo, porque ele havia perdido a sua mãe, filho único da sua mãe e do seu pai, né? E Eliezer é bem sucedido, é abençoado, porque Abraão era abençoado por Deus. E ele, tudo que ele fez um voto com Deus aconteceu. E ele trouxe Rebeca consigo. Logo após Isaac se casar, Isaac estar feliz, estar estabilizado emocionalmente,
Abrão se casa novamente com Quetura. E tem mais 5 filhos. Tem mais 5 filhos. Sabe o que é isso? O cara com quase 150 anos tem mais 5 filhos. Então quero te dizer, irmão, nada é impossível para Deus. Naquela época, eles viviam mais. Até porque a ordem era povoar a terra. A ordem era multiplicar os seres humanos a fim de que viesse uma linhagem pura, a fim de que viesse uma linhagem espiritual, uma linhagem temente a Deus. Porque Deus acabara com a raça humana, com 90% da raça humana, 92%, deixando apenas 8 almas. Então eles viviam mais. Irmãos, eu fico imaginando, eu falo isso direto. Tu imagina se nós bebermos, se tivesse uma fonte da água que Abraão bebeu, que Sara bebia, que Isaac bebia. Imagine nós bebendo um leite daquelas cabras. Irmão, acho que era um mês de passando mal, com, desculpa a palavra, com diarreia. Um mês. A gente passando mal porque aquela água era muito pura. Os animais eram muito puros, os peixes. Imagina a gente comendo um peixe daquela época, irmão. Porque naquela época não tinha esgoto a céu aberto, não tinha esgoto indo pro mar, não tinha esgoto indo pros rios. Tinha tratamento de esgoto? Obviamente que não. Mas também não tinha bilhões de pessoas como tem no planeta Terra hoje. Então eu quero te falar, não é a sua idade, não é a idade da sua esposa. Hoje nós vivemos outra época. Mas a gente viu aí que a Viviane Araújo teve filho com 56 anos de idade. 56 ou 46, desculpa. Eu acho que é 46. Mas já teve mulher com filho com 56. Já teve homem aí, coroa, com 70 anos de idade fazendo filho. E morrendo aos 90, 100 anos, morrendo aos 80. O impossível não está na sua idade, não está na sua dificuldade física, financeira. O impossível está aqui, ó, na sua mente, na minha mente. O crer, o querer, o fazer, o colocar nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33. No Salmo 37, versículo 4 e 5, a Bíblia nos diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Qual é a sua dificuldade? Qual é o milagre que você está precisando? E será que o milagre que você está precisando não vai vir da sua esposa? Senhor, me faz eu fazer isso, faz eu fazer aquilo. Senhor, me levanta, me ergue. Meu Deus, levanta a minha esposa, Pai, para me ajudar nessa peleja. Usa a minha esposa para ser um canal de bênção para minha vida. Usa meu marido, meu Deus. Poxa, Pai, eu quero estudar faculdade. Senhor, eu quero tirar minha habilitação. Meu Deus, eu quero fazer um curso que vai elevar a minha vida profissional, mas eu não tenho condições financeiras. Mas meu marido tem, usa ele, Pai. Toca no coração dele. Eu já tenho orado tanto tempo, e o que eu ganho não é o suficiente, mas o Senhor pode prosperá-lo, porque o trabalho dele pode fazer com que ele ganhe 3, 4 vezes mais do que eu. E vice-versa, irmãos. E colocar isso em prática e orar juntos. Juntos somos mais fortes. É um jargão muito legal, né? Eu até participo de um grupo dos meus amigos de infância que tem esse nome: juntos somos mais fortes. Imagine um casal junto orando. Então, irmãos, assim como Abrão foi vencedor, e assim como seu conterrâneo Jó,
Abrão não chega a dizer, mas as suas atitudes falam por si só. Que ele não tinha muito conhecimento da sua genealogia, ou se tinha naquele momento ali, ele se esqueceu e não conhecia quem era Deus no profundo, no oculto, no escondido. Porque se ele conhecesse quem era Deus, se tivesse um sacerdote para instruí-lo, quando Deus falou com ele que ele teria um filho com Sara, ele não duvidaria, ele não riria dentro de si. E quando ele riu dentro de si, aquele anjo que falava com ele era uma espécie de teofania, o próprio Cristo, em forma de anjo ou de homem. Aquele homem, aquele anjo que falava com ele era o próprio Cristo, porque nota-se que ele usa de um dos seus atributos, chamado onisciência. Quando ele riu dentro de si, no seu pensamento ele riu. O anjo falou para ele, não ria, não sorria, porque ao tempo determinado a sua mulher há de conceber. E quando o anjo falou com a mulher dele também riu. A mulher dele ouviu o anjo falar, o anjo riu. Ela também riu, ela duvidou. Porque ela não conhecia a essência, o poder, a autoridade, o todo-poderoso, o onipotente. Até porque não tinha sacerdotes naquela terra. Era tudo muito novo. E se tinha, eles estavam dispersos dele. Tanto é que quando Deus chama Abrão, Abrão fica vislumbrado, reconhece que é uma voz de um Deus todo-poderoso e segue. Mas quando Deus fala que ele teria um filho com 100 anos de idade e a sua mulher com 75, ele duvida. Não duvide das promessas do Senhor em tua vida. Em Números, agora me esqueci o capítulo e o versículo, diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem o homem para que se arrependa. Livro de Números, 4º livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 4º livro do Pentateuco. Então, irmão, Deus tem algo extraordinário a realizar na sua vida, na vida da sua esposa, na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos. Busque o conhecimento, busque crescer na graça e no conhecimento. É muito importante o conhecimento e o poder de Deus em nossas vidas. Busca no jejum. Eu creio muito no jejum total. Para mim, jejum é sem beber e sem comer. Eu tomo remédio controlado. Tomo o tanto de... Eu tomo mais ou menos isso aqui de água para eu engolir o remédio. Se eu tomar um copo desse, eu já quebrei meu jejum. Um copo desse aqui eu consigo engolir. Se eu não conseguir, eu boto um pouquinho mais. Eu creio no jejum assim. As pessoas já creem em jejum de celular, jejum de Coca-Cola, cada um com a sua fé. Não posso dizer quem está certo e quem está errado. Quem está certo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que manda nós jejuarmos, nós orarmos, nós consagrarmos nossas vidas, nós nos separarmos por um tempo para buscá-lo, para buscar sua presença e ele operar suas maravilhas. Então, irmão, vou voltar a estar gravando vídeos neste canal. Peço o teu auxílio, o teu apoio. Comenta, compartilha, deixa o seu like. E o que você achou dessa mensagem, se falou com você, se você tem um problema impossível que só Deus pode realizá-lo. Na vida de Abraão, Deus superou as expectativas de Abraão. E quando Abraão morreu, com 175 anos de idade, Ismael, o primogênito, e Isaac o enterraram no mesmo lugar onde Sara estava enterrada. Abraão morreu com boa velhice, farto de dias, e ainda teve mais 5 filhos. Que é isso, irmão? Como é que tu sabe tanto da vida de Abraão assim? Tu viu na época de Abraão? Não. Essa mensagem eu estou estudando já há uns 4 meses e chama-se Dossiê Abraâmico. Tem coisas que só Deus faz, irmão. Tem coisas que só Deus faz. Do nada, eu senti o desejo de estudar sobre a vida de Abraão. Aí já tinha uma noção de algumas coisas, mas
Tem coisas que só você lê na Bíblia que você vai descobrir. Sinceramente, vou falar de coração pra vocês. Eu não sabia que Abraão tinha tido mais 5 filhos. Eu não sabia que Sara... Ou já tinha lido, mas não tinha chamado a minha atenção de repente, né? Igual o lance da genealogia, no capítulo 11. Muito importante, irmãos, você ler as genealogias. Que você vai entender. Se um ateu vier conversar com você sobre Abraão e falar pra você assim: cara, você já viu um cara de 100 anos ter filho? Você já viu uma mulher com 75 anos, 60 anos, já viu uma mulher com 60 anos engravidar? Aí você fala: por que você tá falando isso, amigo? Ou amiga? Pode ser ateu ou ateia. Porque o ateu estuda a Bíblia pra nos ludibriar, pra nos dar lição de moral. Aí tu vai chegar pra ele: por que tu tá falando isso? Não tô entendendo. Não, porque na tua Bíblia que você crê, tá escrito que Abraão teve filho com 100 anos e Sara, sua mulher, tinha 75 anos. Aí como você leu a genealogia no capítulo 11, tu vai falar pra ele: cara, mas tu sabe que naquela época as pessoas viviam até 200 anos, 230, 400 anos. Você não leu isso na Bíblia, não? Que você está estudando para tentar dizer que a minha Bíblia é errada? Você leu que Abraão com 100 anos e sua mulher com 75 tiveram um filho. Isso é impossível. Mas você leu que o pai de Abraão morreu com 205 anos? Você leu que Abraão morreu com 175 anos? Você leu que depois que Sara morreu com 127 anos de idade, Abraão se casou de novo com uma mulher chamada Quetura e teve mais 5 filhos? Você leu isso? Você leu que Abraão morreu com 175 anos de idade? Ou você só quer falar comigo do que te interessa? Então, a Bíblia tem que ser lida por completa. Ah, vou ler o livro de Levítico, vou pular as leis. Não pule. Tenha paciência, peça paciência ao Espírito Santo. Eu vou falar para vocês: é fácil ler o livro de Levítico? Não. É fácil você pegar os evangelhos e ler a genealogia de Jesus? Não, mas é necessário. É necessário. Porque quando Deus falou com Abraão que ele teria filho com Sara, se ele tivesse se lembrado dos seus antepassados, do filho de Noé, que morreu com 400 e poucos anos, e ali que vem vindo, né? 100 foi o primeiro da linhagem de Noé. Se ele tivesse se lembrado dos seus antepassados, ele ia falar: e é mesmo, rapaz, não é impossível não. O pai dele mesmo, Terá, o pai dele teve, Abraão nasceu, Terá tinha 70 anos de idade. Ainda depois veio mais 2 irmãos de Abraão. Então, o que é impossível para você não é impossível para Deus. Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer a sua família, os seus antepassados. Caramba, na minha família teve um caso de câncer, mas Deus curou. Meu irmão, se Deus curou meu avô, meu bisavô, Deus vai me curar. Se é isso que você está passando, Deus vai te curar, porque na sua linhagem teve alguém que foi curado disso, teve essa doença e Deus curou por intermédio dos médicos ou por intermédio do próprio Deus usando um profeta. Porque o Deus de ontem, o Deus de hoje será eternamente, Ele não muda. Ele é imutável. Meu Deus, Deus está falando comigo. Então pega essa visão, passa a conhecer esse Deus, passa a ler a Bíblia Sagrada, faça seminário, participe da escola bíblica dominical. Eu fui um camarada, um obreiro. Eu fui um obreiro que eu era muito resistente à escola bíblica dominical. Isso há 15, 16, 17 anos atrás. Eu era muito resistente porque eu achava que eu sabia muito. Quando eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical, eu vi que eu não conhecia nada. E eu vi que era algo muito extraordinário. Passou-se os tempos, continuei os estudos bíblicos, continuei a leitura bíblica. E com os anos eu pedi a Deus para me revelar o livro de Apocalipse.
eu gostaria de entender o livro de Apocalipse. E Deus me abençoou com uma apostila maravilhosa. E eu comecei a estudar. Aí conheci os termos, escatologia, escatologia da nova era, nova ordem mundial. Comecei a estudar sobre esses assuntos. E Deus foi me revelando. Mas aí eu já estava mais cascudo no evangelho, já tinha apanhado, já tinha tido uma queda, porque eu achava que eu era forte demais, poderoso demais, eu achava que eu era santo demais. Deus mostrou que eu era pecador. Deus me levantou pela sua infinita misericórdia. Mesmo assim eu ainda não achei que eu era bom demais, mas já achei que eu sabia alguma coisa. Aí Deus me levou para a Comunidade Batista Novo Horizonte. Quando Deus me levou para ali, esse meu pastor, professor, meu mestre, pastor Vimerson Albuquerque, da Casa de Salmistas, ou você pode até ir lá, @Casa de Salmistas, ele sempre falava comigo, muito antes de eu congregar lá: pastor, vai fazer um seminário lá, pastor, com a gente, tu vai gostar. Irmãos, parece um culto pentecostal, tá? A Igreja Batista, o Espírito Santo tá em todo lugar, irmão. É forte demais o seminário Casa de Salmista. É forte, aprendi muito, irmão. Foram 3 anos de um aprendizado lindo e maravilhoso. Então assim, depois de mais ou menos uns 16 anos de evangelho, já tive muito lá em cima, já tive um pouco abaixo, já tive aqui, já tive aqui, ó. Já tive lá embaixo também. Passei por todas as etapas que você imaginar. Luto, meu pai morreu nos meus braços. Solidão quando eu me converti. Quando eu me converti, meus primeiros 3 anos de evangelho foi solidão pura, irmão. Solidão, tristeza, vazio. Mas Deus consolando, Deus trabalhando. E depois de 16 anos de evangelho, de caminhada, essas lutas todas vencidas pelo poder do Espírito Santo e infinita misericórdia do Senhor, muitas lutas eu queria desistir, irmão. Já não era mais eu. Falava: Deus, eu queria vencer, mas eu não tenho mais força não. Então agora realmente eu entrego nas tuas mãos. Se quiser me levar, me leva, faz o que o Senhor quiser. Eu gostaria de estar forte, firme, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus, quem nos dá vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então assim, depois de 16 anos de idade, graças a Deus, completei meus 3 anos de seminário. Desses 3 anos, eu acho que eu faltei umas 2, no máximo 3 aulas. Passei 2 anos e meio sem faltar nenhuma aula. Eu não faltei, para a glória de Deus Pai. Tudo bem, era uma vez só da semana, mas dá desânimo, dá cansaço, dá fadiga. Tu vai cansado, tu vai com sono, tu vai estressado. Mas nos últimos 6 meses foi uma provação ferrenha. E a matéria que eu mais gosto, que é escatologia. Apocalipse ainda foi legal, consegui ainda. Mas mesmo assim, Apocalipse e escatologia foram 6 meses, os últimos 6 meses. Foi pedreira. Me deu branco. Eu não sabia, eu não conseguia. Muito ansioso. Mas depois, sabe o que eu fiz? Eu falei: Senhor, eu tô aqui para aprender, então eu não vou debater, eu não vou discursar o que eu acho, que eu sei, a minha visão, mas eu vou aprender a visão do meu mestre e vou absorver tudo que ele me passar. Então o que eu quero te dizer com isso? Abraão não teve essa oportunidade, mas você tem. Eu tenho. Então busque conhecimento bíblico, busque conhecimento genuíno, busque um seminário espiritual genuíno. Aqui em Jacarepaguá, Vargem Grande, Vargem Pequena, Recreio, eu te oriento para você buscar na Casa de Salmistas. Muito bom, muito bom. Mas tem outros seminários, seminaristas, professores, mestres,
que são sérios, que são espirituais, que são idôneos. Eu acho que quando Deus chama um camarada para ser professor de teologia e revela para ele o profundo, oculto, escondido, e dá força, dá graça, dá ânimo, dá saúde, dá intelecto, uma sabedoria cognitiva, uma inteligência cognitiva para ele estudar e lecionar e ensinar, é porque é um homem que ama Jesus, é um homem que teve realmente um encontro com Deus. Então, cresça na graça, no conhecimento, e Deus te fortalecerá cada vez mais. E quando Deus te fizer uma promessa que aos teus olhos é impossível de ser realizada, está muito distante de ti, você vai crer, você não vai duvidar igual Sara e Abraão duvidaram. Você vai crer, e você não vai cortar caminhos, você vai pelo caminho que Deus te enviar. Amém? Deus possa estar te abençoando nessa quinta-feira. Mais tarde nós temos projeto Alcançando Corações. Entregamos quentinhas debaixo do viaduto da Cidade de Deus, na Cracolândia. Depois entramos na Cidade de Deus, uma comunidade conhecida como Oteiro, muito carente, onde nós entregamos pães e quentinhas e suco para as crianças. Depois nós vamos na comunidade da Rocinha 2, lá no Miolo, lá no Karatê, lá no Miolo, onde entregamos também pães, quentinhas e suco para as crianças e pregamos a palavra de Deus, dando oportunidade para essas crianças conhecerem o Deus eterno e todo-poderoso desde a sua infância, da sua juventude e da sua adolescência. Então ore por nós, compartilhe esse vídeo, comenta, deixa o teu like e vamos para cima, que Deus é bom o tempo todo. Graça e paz.